Olá, aqui é o Ednei e nesta aula nós vamos trabalhar com itens de impressão. Então, essa aula é um pouco mais tranquila, que a maioria dos itens que eu vou tá explicando já foram falados na última aula. Então, eu peguei aqui uma planilha, que é a mesma da aula anterior, e eu tenho aqui tenho duas planilhas, eu só mudei a cor do conteúdo aqui das células e da fonte, mas é a mesma para a gente poder trabalhar esses itens. Como eu expliquei na aula anterior, você pode acessar as opções de impressão aqui em Arquivo e utilizar a opção Imprimir. Ou, caso você queira, você pode apertar a tecla de atalho Ctrl P. Então, o primeiro item que eu tenho aqui na parte de imprimir é com relação ao botão de impressão. Então eu posso clicar aqui para ele iniciar a impressão e eu posso estar alterando a quantidade de cópias da minha planilha. Então aqui ao lado eu tenho a visualização de impressão. Um pouquinho mais embaixo eu tenho a opção de impressora, onde eu posso estar selecionando as impressoras que estão conectadas ao seu computador ou, se for uma empresa, as impressoras conectadas à rede. Eu tenho aqui algumas outras opções, como transformar o arquivo em PDF, enviar por fax, entre outras opções aqui. Os mais utilizados é a de impressão mesmo. Então, no meu caso, eu tenho uma impressora HP aqui. E de PDF você pode estar salvando como PDF, como a gente viu no módulo anterior. Aqui embaixo eu tenho um botãozinho de propriedades da impressora. Essa opção ela vai variar de acordo com a impressora que você tiver. Então eu não vou comentar essa parte aqui. Um pouquinho mais embaixo eu tenho itens de configuração. O primeiro botão é o botão de imprimir planilhas ativas. Então se eu clicar aqui, você pode estar imprimindo a planilha que você está usando no momento. Então eu estou usando a planilha 1. Eu posso imprimir toda a pasta de trabalho, ou seja, todas as planilhas. Então aqui embaixo você vai perceber que a barra de navegação mudou, tá de 1 para 2, 1 de 2. Então se eu clicar para o lado aqui eu posso visualizar a planilha 2 no caso. E eu tenho aqui a opção de imprimir seleção. Então a gente já trabalhou com a opção de imprimir seleção, então o funcionamento é o mesmo. Então basta você selecionar o que você quer tá imprimindo e escolher a opção aqui de imprimir seleção. Então ele só vai mostrar a minha seleção aqui. As opções aqui de cabeçalho, de linha e de coluna, elas estão à mostra aqui, mas eu posso estar retirando essas opções aqui que a gente trabalhou na aula anterior. Então, por padrão, ele fica sem a linha aqui de cabeçalho e de rodapé, tá ok? Então, vou deixar a opção de imprimir planilha ativa, que é a planilha 1 que eu tenho selecionado. Eu tenho aqui a opção para estar imprimindo algumas páginas específicas. Então, no nosso caso, a gente só tem uma página. Então, se você quiser imprimir, digamos que você tem um documento que tenha 10 páginas, 10 planilhas, 10 páginas de planilha, e você quer imprimir somente as 7, 8, 9, 10, você pode colocar aqui de 7 para 10. Ou usar a flechinha aqui para aumentar e diminuir o valor aqui. Um pouquinho mais embaixo eu tenho a opção de imprimir em um lado, dos dois lados, sendo a parte de borda longa ou borda curta. Então eu tenho a opção de imprimir em um lado, que é o padrão. Então ele vai imprimir só em um lado da página. Na página de trás ele não vai imprimir. Essa opção aqui, imprimir nos dois lados, invertendo a página na borda longa, é como se fosse um livro. Então pensa num livro onde você tem a borda que segura as páginas do seu lado esquerdo. Então é como se você estivesse olhando um livro. Então quando você imprime uma página e você visualiza num livro, ele está sempre do mesmo lado. E aqui é caso a borda onde segure as páginas, ele está na parte superior.
Então, como se você passasse as páginas subindo as páginas. Então, aí ele imprime uma página de um lado e na página, na parte anterior, na parte das costas da página, ele imprime de ponta cabeça, para você poder visualizar de forma correta o conteúdo. Então, essas opções, existem impressoras que conseguem estar imprimindo dessa maneira. Então, se for o caso, você pode até utilizar essas opções aqui. Eu vou deixar essa opção aqui para imprimir de um lado só, que é o que geralmente é utilizado. Um pouquinho mais embaixo, eu tenho um botão de agrupado. Então, essa opção ela só vai ser útil quando você aumentar o número de cópias aqui. Então, digamos que você vai imprimir 2 cópias de um documento que tenha 3 páginas. Então, o agrupado, ele vai imprimir a página 1, 2, 3 e depois 1, 2, 3. E o desagrupado, ele vai imprimir a página 1 2 vezes, depois a página 2 e assim por diante. Então, geralmente a gente utiliza o agrupado mesmo. Eu tenho um botão de orientação, a gente já trabalhou isso, orientação, paisagem e retrato, você pode estar alterando por aqui. Eu tenho aqui, um pouquinho mais embaixo, a opção de tamanho de página, que a gente também já trabalhou. Então você pode estar escolhendo um tamanho de página para a sua planilha. Caso você queira mais opções, você clica aqui e vai abrir aquela janela que a gente trabalhou na aula anterior. Caso a página, o tamanho de página de folha que você tem não esteja listado aqui, em opções, então no meu caso aqui as opções de impressora, eu posso estar modificando o tamanho da página. Então isso vai depender de impressora para impressora, mas geralmente esse item ele é padrão. Então posso colocar aqui uma largura e uma altura definida por mim. Então você pode estar alterando e modificando esses itens aqui, tá ok? Então vou cancelar aqui. Um pouquinho mais embaixo, opções de margem. A gente já trabalhou esses itens. Então você pode estar personalizando as margens. Então, essa janelinha a gente trabalhou na última aula. Existe uma opção aqui embaixo para você estar centralizando o conteúdo da sua planilha na página. Então, por padrão, ele fica alinhado na parte superior do lado esquerdo. Você pode centralizar essa planilha horizontalmente e verticalmente. Então, caso você precise, você pode utilizar essas opções aqui. Vou dar um OK para mostrar como é que fica. Ó. Tá? Então, ele centralizou verticalmente e horizontalmente. Geralmente, a gente utiliza a opção horizontal, né, para deixar ele bem no centro aqui da página. Tá? Então, verticalmente, eu não sei se fica muito interessante, mas vai depender de cada caso aí. E aqui embaixo eu tenho uma opção de dimensionamento personalizado, onde eu posso estar ajustando a planilha. Então, com relação numa mesma página, a gente já trabalhou isso na aula anterior também, ajustando colunas, ajustando linhas. Então, também tem um botãozinho personalizado aqui. E a gente entra naquele mesmo item que a gente trabalhou na aula anterior. Tá ok? Ainda aqui embaixo eu tenho 2 botõezinhos, que é um botão de estar mostrando o limite das margens. Então você pode estar alterando aqui os limites caso você precise em tempo real. Então digamos que eu queira aumentar aqui a minha margem. Então já viu que ele não coube na mesma página aqui. Posso modificar aqui a largura das colunas. Tá? Então você pode perceber aqui que eu diminui um pouquinho o coube. E a altura aqui do cabeçalho e do rodapé aqui embaixo. Se eu clicar aqui embaixo, ele oculta as linhas novamente. E o último botão aqui é um botão de zoom. Então, se você quiser visualizar a página um pouco mais próximo da sua tela, você pode clicar aqui para avançar ou afastar o zoom da sua página. Tá ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço, até mais!